Pessoal, boa noite aí para quem está entrando agora. A gente vai iniciar aqui uma discussão bastante pertinente sobre racismo, fascismo e capitalismo, tá? A gente vai discutir a correlação, na verdade, entre antirracismo, anticapitalismo e, e racismo, tá? Muito tem se falado aí da desses termos, né? E muita desinformação também, né? Por exemplo, sobre o termo mesmo explicados. Então a gente veio aqui não só para explicar os termos de fato, mas para estabelecer a correlação que existe entre eles, tá? Então estão logando comigo aqui o Fábio, né, que acabou de entrar aqui. Ele é professor de história, ele é historiador, ele é sociólogo, ele é pós-graduado e também em história da arte. E ele veio aqui para contribuir com a gente na live. Fábio, bem-vindo aí. Opa, tamo junto, é nóis. É nóis. Estamos esperando também aqui o Nakamura logar. Ele é membro do Situice, né? Eu sou o Luiz, só para me apresentar também, eu faço parte aqui, construo o Situice, mas sou formado em economia. Eu estudo justamente no meu mestrado hoje a questão do desenvolvimento socioeconômico, né? O racismo e mesmo a crítica ao capitalismo quando a gente pensa em racismo, né? Faço uma crítica ali ao pensamento desenvolvimentista, na verdade, a partir de uma perspectiva marxista. Tá? Então a gente vai iniciar aqui, só esperar o Nakamura logar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, Fábio, vamos tocar aqui. Nakamura, acho que Vamos vocês devem lá. ter tido algum problema aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer uma reflexão inicial, né? Como eu disse, a gente está num contexto bastante caótico, né? A gente está num contexto aí bastante vendo várias crises, né, simultâneas, vamos dizer assim, né? E a gente vê que, né, dois países, especialmente aqui das Américas, né, os Estados Unidos e o Brasil, têm sofrido uma tensão racial grande, né, com uma repercussão maior em protestos e tal nos Estados Unidos, mas que não deixa enfim, de se equiparar no sentido da gravidade, né, com o que acontece aqui no Brasil. A gente vê que a população negra sofre bastante, né, com a questão do racismo, com a questão das estruturas, do racismo estrutural, e a gente está vivendo também uma ascensão do fascismo, de certa forma, né? Então, eu vou só fazer uma reflexão inicial, uma pincelada aqui, vou dar uma pincelada para explicar como que esses termos se relacionam, ou se correlacionam. O antirracismo, o antifascismo, né, e o anticapitalismo. Infelizmente, hoje a gente viu um caso aí muito triste, né, do menino Miguel, que acabou, enfim, falecendo em um caso muito, né, assim, muito complicado, muito cheio muito estranho, na verdade, e muito triste, né, que escancara uma realidade escancar a realidade do racismo estrutural que a gente vive, na verdade, todos os dias, tá? Então, muita coisa vai ser apurada sobre esse caso, mas a gente pode ver que esse estigma racial envolve o caso, né, e é um caso recentíssimo que aconteceu, infelizmente, há pouquíssimo tempo aqui no nosso país. Tá? Mais um caso, uma criança negra, por uma questão estrutural, né, por uma questão racial, acaba perdendo aí sua vida. Né? É uma análise que pode entrar nesse sentido. Bom, vamos lá. Pincelada inicial aqui do nosso tema, para a gente entender o que a gente vai discutir. Tá? Quando a gente pensa, né, e isso é interessante, em anticapitalismo, antirracismo, né, e antifascismo, eu gosto de começar a pensar, ou melhor, a gente pode partir, né, do tema do antirracismo. Tá? Por quê? Tem um termo, na verdade, que ele é muito importante e que às vezes até ele é mal utilizado, né, que é o termo do racismo estrutural. Então, quando a gente pensa em racismo estrutural, né, a gente está falando de um conceito que explica o racismo que atua nas estruturas, de fato. Né? Então, quando a gente pensa aqui, né, na questão racial, né, dos conceitos, a gente pode dividir, por exemplo, o racismo em três faces. Né? Tem o racismo individual, né? Tem o racismo institucional e o racismo estrutural, tá? Que é isso que eu vou elaborar para vocês e vou partir dele.
Então, quando a gente pensa, por exemplo, no racismo individual, é o ato de racismo, é o xingamento, né? É o tiro que atinge as costas do João Pedro na periferia, né? É o fato do policial ficar ajoelhado no pescoço, né, do George Floyd por 8 minutos. Esse é o racismo individual, é o ato que choca a gente, é o ato que todos os dias acontece, né, em países que têm, né, essa chaga racial, como os exemplos maiores aqui, os Estados Unidos e o Brasil. Tá? Quando a gente pensa no racismo institucional, né, que é uma outra faceta, a gente pensa no racismo que atua nas instituições. Tá? Então, por exemplo, não só empresas, não só escola, não só as instituições físicas, mas as instituições como regras do jogo. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo em instituições, eu estou falando também daquilo que regra a nossa dinâmica social. E quando a gente fala de racismo institucional, é esse racismo que atua nas instituições. É o racismo que atua através delas. Tá? Então, o racismo que a polícia, por exemplo, né, no seu modus operandi, possui. Né? E todos os dias a gente vê como isso acontece. Tá? Agora, o racismo estrutural, né, ele diz respeito às estruturas, mas não simplesmente isso. O racismo estrutural explica como o racismo faz parte, é fundamento da estrutura do nosso sistema. E isso é essencial. Tá? Quando a gente fala assim, quais estruturas do nosso sistema? A estrutura do nosso sistema econômico-social, que é o capitalismo. Então, o racismo estrutural é o conceito que vincula, né, essa questão racial, que tem tantas manifestações, tantas consequências, com a estrutura na qual a gente vive, com o sistema econômico-social no qual a gente vive. Tá? E quando a gente pensa em capitalismo, isso é muito interessante de pensar, e é aí que está a raiz do problema. Quando a gente pensa em capitalismo, a gente está pensando, na verdade, no sistema aqui no qual a gente vive, mas que tem como objetivo final a reprodução do capital, tá? Que é a busca do lucro. Então, os entes privados aqui no nosso sistema, que têm maior poder, né, eles conseguem, inclusive, né, usar o Estado para reproduzir o capital, para atender os seus interesses. A gente sabe como funciona a dinâmica aqui. A democracia hoje funciona, a democracia burguesa, né, que falam, ela funciona nessa lógica. Então, os entes privados têm muito poder. Tá? E nessa dinâmica, quando a gente pensa, né, no capital, na busca pela reprodução do capital, todo o resto é atropelado no caminho. Tá? E as pessoas negras, a população negra, dado todo o histórico que a gente tem da escravidão, da abolição, da não reinserção da população negra na economia, são as pessoas mais atropeladas nesse processo. Tá? Então, a estrutura que está colocada para a reprodução do capital hoje, né, ela promove o genocídio da população negra lá na ponta, lá na periferia. Então é muito interessante isso, quando a gente pensa em sistema capitalista, o pessoal fala, mas não é bem, algumas pessoas falam, mas não é bem assim, né? São coisas, podem ser vistas separadamente, raça precede classe, ou até as pessoas falam classe precede raça. No Brasil, não. Nos Estados Unidos está um pouco também. Tá? Raça explica classe, classe explica raça. E quando a gente pensa na estrutura do capital, os bilionários, por exemplo, tá? Eles são bilionários, né? Hoje, falando de forma simples, mas é o fato. Tá? Porque existe uma base, existem muitos que têm muito pouco. Eles têm muito, poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Tá? Então eles só são bilionários também porque existe toda uma estrutura que empobrece a maioria da população, que em sua maioria é negra. Então essa lógica de opressão racial que acontece na periferia, que a gente vê recorrentemente, ela faz parte da lógica sistêmica que coloca pessoas muito ricas, poucas pessoas com muito poder no nosso sistema. Tá? Então, quando a gente pensa em antirracismo, né, que é atuar para combater o racismo de várias formas, a gente pensa também, e deve pensar em anticapitalismo, porque o racismo opera, e não só opera, mas é fundamento, tá, do sistema econômico-social do qual a gente faz parte. E isso é essencial. Tá? Fábio, desculpa se eu estou me estendendo, só para finalizar essa parte inicial. E o fascismo, né? Como que o fascismo opera nisso tudo? E a gente vai discutir bastante sobre isso. O fascismo, né, ao meu ver, ele nada mais é do que a face mais truculenta do capitalismo. O fascismo, ele encontra espaço para surgir dentro dos Estados nacionais e tal, né, com seu caráter autoritário, ufanista, né, mistificador e tal, quando o sistema econômico-social entra em crise. Então, aí, quando o sistema econômico-social entra em crise, os fascistas, eles conseguem, têm mais espaço para atuar,
para crescer, né, e para implementar seus planos e ações e tal. Que é o que a gente está vendo que está acontecendo aqui no país, no Brasil, né? Esse governo neofascista que tem no seu discurso, né, desde as eleições, não é de agora, né, um discurso racista forte. A gente viu várias vezes nosso presidente fazer esse discurso fascista, racista, né, fascista. Então, pessoal, eu quis dar essa pincelada para entender por que como, né, assim, inicialmente a gente pode correlacionar esses três termos. Porque o antifascismo, né, ele está correlacionado com o anticapitalismo. E o anticapitalismo está correlacionado com o antirracismo. E o antirracismo e o antifascismo estão correlacionados, porque o fascismo é racista. Tá? Certo, Fábio? Certo. Não sei se você concorda com isso. Não, concordo sim. Acho que tudo que você falou faz muito sentido. Então, que sim, eu não vou nem ficar me repetindo aqui a partir da tua fala, né? Estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Porque que é necessário uma ação que seja realmente antifascista. Né? Então, vamos linkar todos os elementos ali, porque, primeiro, parte da base do capitalismo. Gente, capitalismo, ele é um sistema de exploração. O fundamento dele é a exploração. Né? Então, obviamente, você sempre vai ter uma camada excluída dentro de uma estrutura capitalista. O capitalismo, ele é, no máximo, gentil. Né? Mais do que isso, não. Igualitário, jamais. Né? Não tem espaço para todo mundo. Não cabe todo mundo dentro do pensamento, da estrutura capitalista. O pensamento capitalista, ele é necessariamente excludente. Então, existem aqueles que têm as oportunidades e existem aqueles que não têm as oportunidades. A gente pensar no enrosco que a gente passou agora, há muito pouco tempo, na discussão sobre o agendamento do Enem. Né? Pô, gente, pensa na situação que a gente está. Né? Cara, nós aqui que estamos utilizando de redes sociais para poder se comunicar, para poder ter um debate, a gente é privilegiado aqui. Nós que estamos participando disso aqui, pertencemos a uma camada que se distingue. Cara, quantas pessoas hoje, dentro da sociedade, que a gente vive hoje, tem capacidade de ter uma banda larga para o cara conseguir acompanhar a aula, né, para poder estudar, para chegar num Enem? Pô, você tem uma camada gigantesca da sociedade que está excluída. E onde está essa camada? Está nas periferias. E quem é essa camada? Cara, é uma camada majoritariamente negra. Gente, parar para pensar. Né? Segundo o último censo, mais de 50% da nossa população brasileira se declara negra ou parda. É bom se tocar da fala, não é que ela é negra ou parda, é a que se declara. Vamos lembrar que, devido a esse racismo estrutural, né, que a gente já estava falando aqui, você vai encontrar muita gente dentro da nossa sociedade que é afrodescendente, mas que não se declara negra. Né? Aliás, né, a experiência que você que é afrodescendente está assistindo isso aqui, poderia até passar, né? Você procurar lá sua certidão de nascimento e de repente você se espanta, que vai olhar lá, cor da pele, cutis, branca, né? Porque você nasceu mais claro. Pô, isso aí é expressão desse racismo estrutural, cultural que a gente vive, que acaba ligando a imagem de negro e inferior numa mesma ideia. Então, a própria população negra acaba sofrendo a tal ponto de não se reconhecer como negro. E esse negro está justamente nessa periferia. Volta para a ideia que está falando do Enem. Cara, vai procurar nas escolas particulares, lá onde o sujeito consegue pagar uma mensalidade, consegue ter uma banda de salário, consegue estudar, consegue ter acesso à informação, e aquele cara de periferia de uma escola pública, como é que esse cara vai competir de igual para igual? E interessa a alguém que esse cara vá competir de igual para igual no Enem? Não interessa. Né? Então, se esse cara, que é o negro, que é o excluído, que está na periferia, que não tem acesso a uma série de fontes ali, como é que esse cara vai estar em pé de igualdade?
Tá? Então, quando aparece lá um ministro da Educação e fala, olha, você tem que se virar do jeito que você pode, vá à internet, procure em livros, vá a uma biblioteca. Como? Como que esse sujeito que mal consegue ter um acesso à banda larga vai conseguir estudar para competir de igual para igual? Então, é estudante fim. Né? Então, agora ainda mais, que nem a gente já estava vendo aí que o Luiz falou, né? Pô, a gente está vivendo um momento onde esse neofascismo está se manifestando. Né? Você vai encontrar isso aí em uma série de locais dentro do mundo inteiro, uma série de países está assumindo essa postura neofascista. E é fácil de entender o porquê que esse neofascismo, né, acaba se integrando e se misturando dentro da nossa sociedade. Cara, isso é expressão do medo dessa classe média que conseguiu ter um avanço e ter um desenvolvimento de um dia recuar. Porque, cara, dentro do capitalismo, não importa estar bem, você tem que estar melhor do que alguém. Para que você esteja bem, você tem que ter um referencial, você tem que olhar para o outro e falar, cara, a minha situação pode não ser melhor, mas eu sou melhor do que esse cara. E que geralmente é quem? Esse que a gente está falando. O cara negro de periferia, o excluído, o cara que não tem acesso à educação, o cara que não tem acesso a bom emprego, o cara que é o marginalizado. Né? Então, é necessário que exista esse cara excluído dentro da nossa sociedade, para que tenha um referencial. Que o pessoal que é mais velho, aí, como eu, que estou aí na casa dos 40 anos, consegue ter uma memória do que era Brasil lá numa década de 80. A gente olhava para a sociedade e falava, cara, vivemos uma sociedade pobre. Todo mundo aqui é pobre. No entanto, né, quando você vê lá a partir da democratização do país, né, e democratização real, não estou falando José Sarney, né, cara fruto da ditadura que a gente viveu. Né, a gente tem que pensar em democracia de Collor para frente. E aí a gente tem o grande gatilho, né? A grande chave de mudança que construiu essa classe média que é estudante e que criou toda a base para esse neofascismo que a gente vive. Isso foi criado a partir do Plano Real, que permitiu um desenvolvimento econômico do Brasil, que quando a gente entra na era Lula, o que acontece lá? Programas sociais. Só que os programas sociais ainda da era Lula tinham qual ideia? Não era de gerar um desenvolvimento concreto, de gerar uma igualdade, um equilíbrio social harmônico. Foi transformar o trabalhador, o cara pobre, em consumidor. Então você construiu essa classe média. Você pegou, através de uma série de programas sociais, e pegou esse sujeito que vinha num país em ascensão com o Plano Real, né, em amplo crescimento, e você embute esse cara lá dentro e ele se torna um consumidor. Esse cara consegue perceber que ele consegue comprar um carro, que ele consegue viajar para Disney, que o cara consegue ser um consumidor e ele deixa de se olhar como pobre. Nessa que ele deixa de se olhar como pobre, ele vai olhar para o excluído como aquilo para onde ele não quer voltar jamais. Né? E, como em qualquer processo de desenvolvimento, a gente encontrou a barriga. Né? Veio o desenvolvimento pleno, na hora que você encontrou a barriga e cessou o desenvolvimento, começou a atingir o topo da curva, esse pânico, esse medo de voltar a uma situação de exclusão, voltar a estar como aquele cara que diz que eu estou bem, porque ele está pior do que eu, né? Vem o pavor de não quero voltar a essa situação. Olha lá, Estados Unidos, né? Fala, então. Sim. E tem uma reflexão que eu faço sobre essa questão que você citou, né? Você falou do governo do Lula, né? Governo Lula, mas depois a continuidade, que foi o governo da Dilma e tal. E os programas políticas sociais, né, que a gente vê. Eu faço muita reflexão, na verdade eu estudo isso, né, e eu até cheguei a algumas conclusões estudando, porque assim, quando você pensa, né, na ascensão da população mais pobre no Brasil, no período do governo Lula e do governo Dilma, mas já refluxo no governo Dilma, a gente vê que as políticas sociais aplicadas, direta ou indiretamente, beneficiaram a população negra no Brasil. Né? Então a gente vê que teve, né, a valorização do salário mínimo. Atingiu quem, principalmente? A população negra. Essa é a população mais pobre, obviamente.
população mais pobre, que no Brasil a maioria é negra. Quando a gente pega, por exemplo, as cotas raciais nas universidades federais, diretamente para a população negra. Beleza. Mas a gente vê a questão da estrutura, como funciona, né? Porque mesmo essas políticas sociais, que são importantes no curto prazo, no longo prazo, elas não se sustentam, né, no sistema no qual a gente vive. Porque o nosso sistema ele tem crises cíclicas. Já começa por aí, econômicas, né? E o Brasil é um país dependente, então essas crises, quando elas acontecem no Brasil, elas acontecem, né, atingindo a parte que sofre mais com a desigualdade social, que é a parcela pobre da população. No caso, na sua maioria, a população negra. Exatamente. Então, quando a gente fala assim, e toda essa estrutura funciona de uma forma terrivelmente assim, maléfica, né? Porque quando a gente pensa na desigualdade social no Brasil, nessa questão estrutural que não consegue ser vencida somente com políticas sociais, a gente vai continuar, se isso permanecer, a gente vai continuar vendo o pobre preto na periferia morrer. A gente vai continuar vendo crianças morrendo, né? Seja por tiro, seja por negligência, né, do branco em relação ao negro, né? Os negros vão continuar sofrendo com a violência psicológica que é estrutural. Então, eu quero dizer com isso, né, que você falou das políticas sociais do governo Lula, e eu me veio na cabeça aqui, essas políticas sociais, elas são importantes no curto prazo. Sim. Mas desde que haja um plano para superação, né, de fato, que é a superação da lógica capitalista. Que a gente sabe que, assim, eu nunca vi um plano desse posto, né, dentro da lógica capitalista, porque é uma lógica de superação, na verdade. E foi aí, né, dentro da lógica capitalista, somente superando essa lógica de reprodução do capital, né? Foi justamente aí que veio toda a decepção ao governo Lula, ao governo PT, né? Porque assim, ele surgiu nessa imagem da esperança de uma transformação real. E não foi uma transformação real, porque não é uma transformação que combate o socialismo, que combate o capitalismo, né? Essa transformação que veio durante o governo Lula foi nessa ideia de criar o consumidor, né? Então, você pode ver, a grande bandeira que o governo Lula acabou apresentando foi sempre, olha, aumentamos o emprego, aumentamos o salário, aumentamos a capacidade de compra. Cara, isso não quer dizer necessariamente romper com a estrutura de exclusão, né? Você só transformou o sujeito nessa classe média. E como você estava falando, né? Essa classe média que se ergue não inclui o negro. Essa classe média é uma classe média majoritariamente branca que entra... Fábio, você me escuta? Tá me ouvindo? Tá falhando? Para mim, seu áudio desapareceu aqui. Não sei se... Cara, eu te escuto. Tá funcionando bem? Eu não estou te escutando, peraí. Mas pode mandar bala que eu vou arrumar aqui. Vamos seguindo, que coisa... Né, eu retomo a ideia, né? Então, eu estava falando somente que, cara, não incluiu, né? Não incluiu essa população realmente numa camada social que tornasse ela, de alguma forma, privilegiada, né? Ela continuou sendo excludente, né? Então, essa exclusão acaba facilitando muito o surgimento dessa política fascista. Gente, pensa no Trump. O Trump é essencial para olhar para isso. Qual que era o slogan do governo, da campanha do Trump? Make America Great Again. Né? Faça a América grande de novo. Se é para fazer grande de novo, é porque ela já não era mais grande. E ela não era mais grande por quê? Porque, você conseguiu perceber que um novo modelo, que foi o modelo chinês, chegou atropelando todo mundo. O modelo chinês conseguiu se mostrar capaz de superar o modelo capitalista que a gente vive hoje. E não é para a gente se enganar e olhar para o chinês e falar o chinês é da República Popular Comunista Chinesa. Comunista, vírgula, né? Você está falando de um outro modelo capitalista alternativo a esse modelo que a gente vive hoje, que permite também exploração nesse espaço, né? Então, cara, quando você vai olhar, aparecer um Trump, né, de vamos fazer a América grande de novo, esse discurso é altamente sedutor para essa população que se ergueu, para essa camada que conseguiu chegar nessa classe média, né? Aí a gente volta os olhos para o Brasil e é essa classe média que
sonha o sonho do Trump, que sonha em se tornar isso de fazer o Brasil grande agora de vez. E não torna. Né? E volta ao primeiro ponto de eu partir. Como é que você vai conseguir entender que teve um desenvolvimento? Você tem que olhar para o excluído. Você tem que perceber que o excluído continua lá. Né? Gente, pega o que você falou aí, que inclusive a gente estava conversando antes de começar a nossa live, né, do caso do menino lá em Recife, né, o Miguel. Né? Cara, negro morre, né? Ele é estatística. Ele não tem nome. Né? Ele não vai ter uma mobilização. Morresse uma criança branca nessa situação. O caso do menino João, lá do Rio de Janeiro. O moleque estava em casa. Né? Passou o helicóptero por cima, viu um bando correndo no quintal de crianças brincando. É ali. Entraram na casa, desceram bala para tudo quanto é lado, morreu o João, fora o pânico que era lá. Você consegue imaginar isso acontecendo em Copacabana, em Ipanema? Jamais! Né? Isso só poderia acontecer no Morro. Jamais você ia conseguir que algo desse gênero, esse tipo de violência, se manifestasse nos nichos da população branca. E isso vale para qualquer espaço dentro do Brasil. O que torna a coisa mais grave quando a gente observa os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, a população negra lá, ela é realmente minoria. A gente está falando dos Estados Unidos pensando que lá a população negra é menos de 20%. Aqui, a população negra e parda supera a população branca. Como é que essa população tão numerosa é excluída? Fala, Luiz, desculpa, eu tinha perdido. Exatamente. Quando a gente pensa no termo minoria, né, aqui no Brasil, a gente fala da minoria, mas não é quantitativa, né? É a minoria no acesso de direitos. Né? Então, porque às vezes faz o pessoal se confusar, mas não é minoria. Minoria na questão do acesso de direitos. A população negra ela é maioria, numericamente, mas tem menos acesso a direitos. Numericamente, mas é maior numericamente, mas não tem acesso a direitos. Sofre com violência policial, que o branco não sofre, e todas aquelas questões que a gente já, infelizmente, está acostumado. Né? Sim, não. Da violência policial, pegar outros casos que apareceram aí. O caso lá de Alphaville, né? Quando você pega o policial na porta do indivíduo lá, que berra na cara do policial, diz que ele é um miserável que ganha R$1.000 por mês, né? E você não está em qualquer lugar, aqui é Alphaville. O que é isso? Né? O que é esse discurso? Né? E esse discurso, você tem que dar razão para quem estava falando. Realmente, ele pode falar isso. Ele pode dar um esculacho no policial. Por quê? Porque toda a estrutura que a gente vive, todo esse modelo estrutural que a gente vive, permite a esse cara se reconhecer como superior. Tipo, vai lá falar com o pessoal da periferia. Aqui você não fala, aqui a autoridade sou eu. É a velha lógica do sou eu que pago o seu salário, sabe? Exatamente. É o poder econômico, né, que, vamos dizer assim, dá a base ali para ele sentir no direito de falar daquele jeito, né? E, na verdade, é o poder, é o racismo institucional que age, né, dentro da polícia, que faz com que ela se sinta no direito de fazer o que ela faz na periferia. É uma série de relações que fazem parte, de fato, da estrutura, né? E, Fábio, uma pergunta que eu queria colocar para você aqui. Quando a gente pensa no governo, né, no governo Bolsonaro, né, e quando a gente pensa nesse movimento, né, o Antifa, que muita gente começou a usar esse termo, né, nessa última semana principalmente, porque foi um movimento, né, que surgiu antifascista e tal, o pessoal começou a tentar entender o que é, mas de fato o pessoal confunde às vezes esse termo, né, historicamente. Por que a gente tem que deve enquadrar o fascismo como movimento de direita? O fascismo é de direita. Sim, o fascismo é de direita. Na sua visão, né? É de direita. Sim, é de direita. Né? Mas assim, como que a gente pode deixar isso bem claro para as pessoas? Porque tem muita gente que não acha isso. O pessoal acha que fascismo tem puramente a ver com
não sei, com truculência, não sei, mas fascismo ele é um movimento originariamente de direita, Sim, ele é de direita. sim, é de direita. O que você tem para falar Porque, sobre isso? aí a gente entra num choque de leituras enviesadas, né? Porque assim, a gente costuma olhar esquerda, direita dentro de uma linha reta, né? Então, assim, parece que existe um centro equilibrado, coerente, né? E quanto mais você se afasta, né, mais você se radicaliza e mais você está longe do centro, né? E isso não é totalmente real. Você tem que levar em consideração uma série de elementos que vão conseguir configurar uma estrutura como direita ou esquerda. Aliás, tem uma teoria que eu acho bastante interessante, que é a teoria do Bobbio, que ele fala da teoria da ferradura, né? Que ele diz que essa noção de esquerda e direita não se manifesta como uma linha, né? Mas como uma ferradura, né? Que quanto mais você chega no extremo, mais você se aproxima sem nunca tocar, né? Por quê? Quando você vai olhar os fascismos clássicos, né? A Itália fascista, a Alemanha nazista, Portugal salazarista, Espanha franquista, né? Todos esses modelos são modelos de direita. Mas aí você olha a União Soviética do Stalin, a China do Mao Tse-tung, né? O Vietnã, o Camboja de Pol Pot, né? Então você começa a encontrar ali coisas que se assemelham, do tipo autoritarismo, né? Estado centralizado, Estado militarizado. Então você pega elementos que se aproximam e aí o pessoal junta tudo isso, bota num saco e fala, não, isso é tudo igual. Ele fala, nazismo é de esquerda, fascismo é de esquerda. E isso tá fora da realidade. Isso não faz sentido. Nada a ver. Você pega pela forma, mas você esquece a essência. Né? Se iguala pela forma, por quê? Porque são regimes autoritários. E regime autoritário não é privilégio nem de direita nem de esquerda. Regime autoritário existe, regime democrático existe. Tanto a direita quanto a esquerda. Tá? Agora, como é que você consegue perceber que esses modelos são modelos de direita? Bom, vamos lá. O que separa a direita de esquerda? A noção de direita e esquerda vai surgir lá do liberalismo, Revolução Francesa, né? Tanto que a própria nomenclatura direita e esquerda vem da Revolução Francesa, né? Os girondinos sentavam à direita, os jacobinos sentavam à esquerda, né? Então, os girondinos era aquela burguesia já estabelecida, né? Aquela burguesia enriquecida que derrubou o rei e agora quer conservar o status quo. Então, olha, trocamos o governo, trocou o governo, joia, não precisa progredir nas transformações sociais. Então vamos conservar. Quem queria progredir eram os progressistas que estavam à esquerda. Então esse pessoal da esquerda falava, olha, peraí, não adianta tirar o rei, você tem que criar uma equalização social, você tem que dar um equilíbrio, você tem que ter justiça social. Né? Então, esses grupos à esquerda se qualificam por quê? Por uma busca de justiça social, por uma busca de equidade, né? Não necessariamente igualdade, mas que tenha um equilíbrio, para que todo mundo possa partir de um mesmo ponto. Enquanto o pessoal da direita estava tentando conservar o status quo. E o que dizia o status quo? Olha, aqueles que se esforçaram, aqueles que lutaram, aqueles que estudaram, eles conseguiram uma determinada base que a eles. Então, é mérito deles. É daí que brota a ideia da meritocracia. De que alguém se esforçou, de que alguém se dedicou e, por isso, merece receber as benesses vindas daquilo. Só que, vamos parar para pensar no seguinte. Volta ao exemplo que eu estava dando do Enem. Imagina aquele sujeito, né, pobre de periferia, excluído, que não teve acesso à informação, ralou pra caramba, estudou que só e entrou numa faculdade federal para estudar de graça. Pô, é mérito dele? É muito mais mérito dele do que o cara que tinha acesso a toda a cultura, que viajava nas férias, que conhecia museu, que tinha internet em casa. Quem é que teve mais mérito? O cara que veio do berço privilegiado ou o cara que se esforçou e conquistou uma vaga numa universidade? O mérito seria muito maior daquele cara pobre. Então, peraí, essa meritocracia também não é verdadeira.
E quando você vai olhar para os regimes fascistas, o que eles estão privilegiando? Eles estão privilegiando equilíbrio, igualdade social, né, justiça social? Não, não estão. Eles estão privilegiando o quê? A garantia das benesses para aquela camada privilegiada. Pega lá a reunião ministerial. Paulo Guedes deixou isso muito claro quando ele fala, gente, não dá para pegar dinheiro e investir na pequena empresa. Investir na pequena empresa, vai perder dinheiro. Como a gente? Quem que é a gente vai perder dinheiro? É esse cara que gera emprego, é esse cara que gera um equilíbrio social. Não, vamos pegar o nosso dinheiro e colocar para a grande empresa. Que nosso dinheiro na grande empresa? Você está privilegiando essa camada que é burguesa, capitalista, industrial, dona de grandes capitais? Pô, então você não pode ser configurado como de esquerda, é de direita. Não tem como negar isso. E, Fábio, tem uma questão que eu acho interessante dessa questão sobre direita, né? Sobre fascismo ser de direita e que é de direita, que é o seguinte, né? Quando a gente pega o espectro econômico, né? Direita e esquerda, né? A gente tem que pontuar que o fascismo só floresce economicamente, utilizando o espectro econômico, do lado da direita. Tá, do liberalismo. Sim. E quando a gente pensa, né, no sistema mesmo socioeconômico, que é o capitalismo hoje, que busca a reprodução do capital e tem todas as suas características que a gente não vai conseguir explorar aqui, né? Mas quando a gente pensa, né, nos fascismos surgindo, quando o capitalismo entra em crise, né, porque foi assim na Alemanha com Hitler, foi assim na Itália com Mussolini, né? E está sendo agora. E está sendo agora com o Bolsonaro, né? Aqui no Brasil, exatamente. Então, essa é a paralela que eu queria fazer. Por quê? Para você desmistificar isso, né, de que fascismo não é de direita, né, e para pontuar que fascismo é de direita e acabou, pense, né, nas relações econômicas das quais o fascismo se aproveita para ascender. Ou da situação econômica da qual o fascismo se aproveita para ascender. Ele só floresce dentro do capitalismo, das relações de reprodução do capital. Então, como pegar, por exemplo, o nosso país aqui, né, o Brasil. Pega o Bolsonaro. Bolsonaro, claramente, um candidato nas eleições fascista. Claramente, um discurso, né, aquele discurso, né, ufanista, aquele discurso violento, aquele discurso, né, enfim, neofascista, como a gente já consegue identificar de cá. Bom, o Bolsonaro, quando a gente pensa no Guedes, que você citou bem, né, o Bolsonaro tem um braço liberal que é um braço fundamental do governo dele, representado pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes é ultraliberal. Ele é formado na escola de Chicago, né, os liberais. E quando a gente pensa no Paulo Guedes dentro do governo Bolsonaro, a gente pensa, né, no atendimento aos anseios da grande burguesia no Brasil no governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não ganhou sem apoio da grande burguesia. Grande parte da burguesia brasileira apoiou o Bolsonaro. E agora estão querendo soltar a mão. Muitos deles estão querendo soltar a mão. Mas apoiaram o Bolsonaro, né? Não esperavam que ele fosse ser esse cara completamente sem controle. Ou melhor, que eles não conseguissem controlar. Então é muito interessante pensar nessas relações. Quando eu olho para a história, tem um exemplo para mim que é muito claro, né, para você entender que fascismo é de direita, né? Que é o caso do Pinochet e do Friedman. Sim. Né? Augusto Pinochet, ditador chileno, né? Fascista, né? Todo aquele discurso violento, né? Perseguiu, matou milhares de pessoas, centralizou o poder na mão dele, né? E o responsável pelo plano econômico aplicado em grande parte do governo do Pinochet foi o Milton Friedman, né? Que é um liberal, dentro dos liberais, ele de destaque. Né? Você pegar qualquer liberal hoje aí no Brasil, tem muita cara que quer falar de economia, não sabe nada de economia, eles ficam colocando Milton Friedman no pedestal. Milton Friedman é isso, Milton Friedman é aquilo. Mas o Milton Friedman aplicou, na verdade, usou o Chile do Pinochet como laboratório para aplicar políticas liberais, neoliberais principalmente, né? Melhor enquadrando neoliberais. Né? Milton Friedman é um dos expoentes do neoliberalismo. Então, assim, não tem como falar que fascismo é de esquerda, fascismo é de direita. É de direita. E a gente tem exemplos históricos claros disso. E não só isso, como o Fábio citou, a gente está vivendo essa situação. Sim. Né? Aliás, eu acho que você é até gentil com o Paulo Guedes quando chama ele de liberal, viu? Porque, assim, na boa, assim... Economicamente é ultraliberal. Assim, na hora que a gente vai pegar a base do liberalismo,
né? Caramba, né? Os liberais de verdade, assim, são até simpáticos diante dessa política que estava dando o caso do Friedman, do Guedes, né? Porque assim, meu, um liberal de verdade, ele olha para uma situação como essa que a gente está vivendo e ele vai falar o quê? Algo muito parecido com o que a gente viu durante o governo PT. Cara, você tem que investir para que tenha gente que consuma. Se não tiver quem consuma, vai quebrar o sistema. Você tem que ter ali um público com dinheiro para poder comprar, né? Senão a roda quebra. Na hora que você pega uns caras como o Guedes, por exemplo, ter público consumidor, ter gente que compre, né? Não está no pensamento dele. O cara que compra, ele pode estar em Kuala Lumpur. Não precisa ser um brasileiro. Ah, se os brasileiros morrerem de fome, alguém vai comprar aí, né? Na hora que você vai pegar um liberal, né, assim, pegando base, vamos lá no Adam Smith, né? O cara vai entender que esse grupo explorado, excluído, né? Ele não pode chegar no limite dele não ser consumidor, né? Esse cara ele tem que ter um mínimo de sobrevivência para que ele faça o capital girar, né? Então, quando a gente chega nesse neoliberalismo que a gente vive hoje, nesse mundo pós-Segunda Guerra, essa ideia de pensar em qualquer tipo de auxílio social, não obviamente não pensando em justiça social, né? Justiça social é para a galera da esquerda, né? Mas de pensar de alguma coisa que consiga estabilizar e garantir o desenvolvimento contínuo do capitalismo, isso foi esquecido. A gente chegou a uma selvageria da exploração que leva a essa situação que estamos, né? E aí, Fábio, para a gente, né, estabelecer essa correlação que a gente propôs no início, é interessante pensar, né, agora a questão da superação, né? Porque assim, muitas pessoas se questionam, né? E eu vejo muito isso, né, nas discussões de pessoas que são mesmo do movimento negro, pessoas que são engajadas e tentam entender essas questões do racismo no Brasil e tal. Como a gente supera o racismo, né? Eu tenho uma visão, mas é uma visão que eu construo, né? Porque assim, superar o racismo só vai acontecer a superação do racismo com a superação do sistema no qual a gente vive. A superação sistêmica dessa lógica perversa de reprodução do capital, de busca do lucro acima de qualquer coisa, que é muito bem representada pelo neoliberalismo, né? Desde a década de 90 para cá, ou até um pouco antes de 80, né, com a ascensão da Thatcher, do Reagan, e depois, né, aí na escada aí para a América Latina e outros países, o neoliberalismo ele é uma face selvagem, né, do capitalismo, né? E quando a gente vê as consequências da atuação neoliberal nos países da América Latina, e principalmente países dependentes, a gente vê que quem sofre mais é a população pobre e a população negra. A desigualdade ela é fruto também do neoliberalismo aqui no Brasil, por exemplo. Tá? E superar o racismo, né, superar todas as consequências negativas, superar a pobreza, superar a exclusão, né, das pessoas negras no território, superar a violência policial, representa pensar um sistema novo, não é no sentido de superar as estruturas. Sim. Tá? Então, superar o racismo é superar a estrutura da qual ele faz parte. É isso que porque assim, às vezes eu vejo o pessoal falando muito de racismo estrutural, mas eu vejo pouca gente correlacionando o racismo em si com a questão estrutural, de fato, do sistema socioeconômico. É isso que eu queria apontar aqui, que é importante. Sim. Então, você ser antirracista hoje, e de uma forma a tentar de construir algo para superar, porque ninguém tem uma fórmula pronta, né? É você pensar e criticar o sistema que está posto. Sim. Você tem que criticar o sistema socioeconômico, porque o racismo é a base dele. Desde lá da escravidão, que foi um processo de acumulação de capital, para a transição para o trabalho livre, para não reinserção do negro na economia, até chegar nos dias de hoje, com toda a história que tem nesse meio, que tem uma série de fatores para a gente analisar, a gente não consegue em tão pouco tempo. Mas, de fato, ser antirracista, para mim, é ser anticapitalista também. Sim. Você tem que entender que a lógica do sistema ela é maléfica para a população negra, mas não só isso. O racismo ele justifica, ou na verdade ele dá base para que o sistema continue se reproduzindo da forma como ele se reproduz. A opressão racial lá na periferia faz parte da estrutura. É isso que a gente tem que começar a entender. Sim. Né? E eu acho que é importante citar isso. Né? Sim, importantíssimo. Sim. E ainda mais a gente tem que pensar que a questão do racismo é, antes de mais nada, uma questão de valorização humana.
né? A gente tem que pensar que quando você está lutando contra o racismo, e assim, a luta contra o racismo não é essencialmente uma luta negra. É óbvio, né? Os maiores afetados são os negros, mas ela tem que ser uma luta de todos. Ela tem que ser uma luta de toda a sociedade humana, porque você não pode admitir uma postura racista. E quando você olha para o Brasil, como você mesmo bem disse, né, onde você encontra a exclusão racial dada por uma exclusão capitalista que consegue enxergar de cara o pobre igual ao negro, obviamente você tem que se apoiar na luta contra o sistema. Você tem que se posicionar contra aquilo que exclui, que no caso do que a gente vive é realmente um sistema capitalista, né? Então, se manifestar contrário à exploração também é uma essência humana. Você não pode aceitar que qualquer pessoa, independente de raça, gênero, seja o que for, seja um excluído social. E se na nossa sociedade o excluído é o negro, sejamos contra a estrutura que se mantém. Exatamente. E aí, o antifascismo, né, se a gente enxerga, a gente já explicou aqui anteriormente que o fascismo, ele é uma face do capitalismo truculenta. Ser antifascista também está vinculado com ser anticapitalista, Sim. que está vinculado com ser antirracista. Sim, então, e amplia até, né? Porque você vê, de novo, ser antifascista não deveria ser uma bandeira apenas da esquerda, né? Ser antifascista deveria ser uma bandeira, inclusive, dos liberais, né? Cara, pega lá a Frente de Ferro, que foi um dos movimentos que surge ali na Alemanha nazista e que vai se agregar ao antifascismo. A Frente de Ferro, por exemplo, ela era antifascista, anticapitalista, antiliberal e até mesmo anticomunista. Mas como assim ser anticomunista em algo que se volta tanto para a direita, dos liberais, dos capitalistas, do fascismo? Ela era anti-autoritária, porque a visão de comunismo dela era o comunismo do Stalin. Então, se manifestar contra o autoritarismo é essencial para a existência de um bom convívio humano. Então, quem é antifascista não pode ficar cobrando carteirinha de peraí, quem é você para entrar no movimento antifascista? Em quem foi que você votou? Não, você é antifascista? Dá cá um abraço. Vem com nós. Cola na banca que você é essencial. Então você tem que realmente acolher todo mundo que consegue observar que isso é demais. Você não pode chegar ao fascismo, mesmo que a pessoa seja um liberal, mesmo que a pessoa defenda um sistema capitalista. Cara, você é antifascista? Tá com nós. Cola junto, meu amigo. Você é importante, né? A luta contra o autoritarismo é essencial. Nesse momento a gente está vendo, né, o surgimento de várias frentes aí. Há sempre, né, as divergências, que é uma questão natural, né, há aquela questão há o ranço, né, tem muitas o processo histórico de construção política, ele tem muito disso, né, mas alguns até justificados, né, porque tem muita gente que se aproveita, né, do fascismo e depois que quer largar a mão do fascismo, né, mas não reconhece que errou. E isso é importante. Sim. Tem que reconhecer, pelo menos, né, que você se abraçou no fascismo e importante, isso é essencial pontuar também, e reconhecer que o movimento antifascista é originariamente de esquerda. Né? Na verdade, é originariamente, né, uma união entre os comunistas e os anarquistas. Sim. Então, o Antifa, quando a gente pensa em antifascismo, né, quem inaugurou essa luta antifascista e primeiro enxergou o perigo do fascismo foram os anarquistas e foram os comunistas. Tá? Então, é importante, né, a gente ter essa noção também, né, de que é importante construir uma frente contra o fascismo, mas é importante também que haja politização nesse processo. Porque, senão, depois que superou um fascismo, vem outro fascismo. Né? A gente sabe que a estrutura hoje, né, do capitalismo tem muito poder nas mãos. Poder de reproduzir ciclicamente uma série de comportamentos e fatos sociais que é o que a gente vê acontecendo.
Então, o fascismo ele ascender periodicamente não é à toa, mas acontece porque os liberais muitas vezes se aproveitam disso, né? O que o Fábio está falando, por exemplo, quando a gente pega a essência liberal lá dos escritos econômicos, lá século Adam XVIII. Smith, não, esses caras aí pensavam o liberalismo de uma outra forma. Quando a gente pega o neoliberalismo hoje, Aí, né, o Friedman é outra Friedman. coisa. O Friedman se aproveita mesmo do fascismo. Se aproveitou, na verdade, né? Historicamente, ele se aproveitou, como eu disse, com o Pinochet e utilizou todo autoritarismo, violência, perseguição que o Pinochet podia dar para poder aplicar o plano neoliberal dele. Então, a gente tem que fazer uma frente, né, contra o fascismo, isso é importante, contra o racismo, né, e contra o sistema, contra o capitalismo. A gente tem que entender que deve haver politização. Sim. Deve haver entendimento sobre o que de fato, né, a esquerda propõe, sobre o que de fato, né, qual é a origem do movimento antifascista. Porque senão a gente está dando espaço, né, para oportunismo, né, por exemplo, da grande burguesia, que vai usar esse momento aqui, né, para passar um pano, tirar o Bolsonaro, que eles se abraçaram antes, e aí depois voltar e aplicar a mesma lógica de reprodução do capital, que vai continuar matando negro na periferia, que vai continuar reproduzindo um sistema que daqui lá na frente vai abrir espaço para que um outro fascista surja, vai gerar desinformação. Então tem que haver politização. Eu concordo com você que tem que haver uma frente ampla, mas eu acho que tem que haver politização e tem que haver essa atenção em relação à correlação que a gente está tentando construir aqui. Né? Você tem que entender. Não, é importante que você está falando, né, da apropriação de símbolos, porque justamente a direita radical é mestre em se apropriar de símbolos. Né? Não duvide que essa popularização da bandeira antifascista vermelha e negra, né? O vermelho do comunismo, o negro do anarquismo, né? Seja apropriada por esses grupos. Né? Cara, isso sempre aconteceu dentro da história, de um movimento popular, né, num determinado momento ser acolhido, receber isso e ser apropriado pelo outro grupo. Né? Disso, inclusive, que eu estava falando assim, é importante que a esquerda saiba acolher, mas que não seja absorvida. Você não pode tolerar a exploração, você não pode um termo que ficou muito popular na década de 90, virar um comunismo cor-de-rosa, né? Um vermelho desbotado. Não é por aí. Você tem que haver o manter as bases, né? Acolher aquele que está chegando, acolher aquele que aceita, né, lutar contra o antifascismo, mas não se render a essa lógica. Não aceitar que a exploração em determinado momento é aceitável. Não, é inaceitável. Né? Gente, pelo que eu comecei aqui falando, o capitalismo ele é no máximo gentil. Ele nunca vai ser justo. Né? E a gentileza é sedutora. E a gente corre realmente esse risco. A politização que você estava falando é fundamental para que a gente saiba qual é o limite, até onde o braço se estende. Exatamente. Fazer a frente ampla com pessoas que se enxergam como liberais, né? Às vezes o pessoal até não entende muito bem, mas se enxergam como liberais de fato, como a gente está frisando aqui, é politizar. Tem que politizar para que a esquerda, as pautas da esquerda estejam claras, né? Para que a origem do movimento antifascista esteja claro e que a correlação entre antifascismo e anticapitalismo esteja cristalina. Isso, e tem que entender que, frisar e repetir várias vezes, o fascismo é a face truculenta do capitalismo e ele surge de vez em quando. Sim. Tá? E o antirracismo está no fundamento de todo o sistema socioeconômico que vem se modificando aí, mas que tem o fundamento, né, que é a reprodução do capital e a busca do lucro na sua essência. Aquele cara que está à direita, ele pode muito bem ser um antirracista, mas quem está à esquerda deve ser. É obrigação moral de quem está à esquerda ser antirracista. Você não pode tolerar esse tipo de discussão. Exatamente. Fábio, a gente está chegando no final aqui. Eu só queria, antes da gente terminar, porque tem um limite aqui o tempo no Instagram, eu queria citar duas frases que eu acho interessante para a gente consolidar essa discussão aqui, essa correlação entre antifascismo, anticapitalismo e
antirracismo, que é o seguinte, né? A primeira é do Max Horkheimer, um autor muito interessante da Escola de Frankfurt, que ele diz o seguinte: mas quem não quer falar de capitalismo deveria também se calar sobre o fascismo. Essencial, né? E principalmente hoje, né? Quando a gente fala de politizar, é sobre isso. O pessoal pegar o fascismo e entender o que é o fascismo de fato. Lutar contra o fascismo significa você questionar o sistema socioeconômico que está posto, que é o capitalismo. E uma outra frase que eu gosto muito, que é do Malcolm X, diz o seguinte: não há capitalismo sem racismo. E essa frase resume muito bem, né? Claro, ela não explica a fundo, mas ela escancara o fato de que o racismo estrutural está posto, né? E o racismo é fundamento do sistema socioeconômico capitalista. Sim. Então, olha, só tenho a agradecer a oportunidade que você me deu, né, de ter me convidado. Eu que agradeço, cara. Né? E assim, é importantíssimo que momentos como esse aconteçam e que a gente possa levar essa ideia de que, cara, o extremismo como o que a gente está falando do fascismo é intolerável. Isso não pode ser admitido por ninguém, independente do seu aspecto político. Você não pode permitir que um autoritarismo tão violento exista. Você não pode permitir que um pensamento racista exista. Tá? Isso é inconcebível humanamente. Então, é essencial que quem busca justiça social, de quem luta por equidade, que é justamente esse posicionamento que a gente encontra na esquerda, tome isso como bandeira, e isso não pode ser abandonado. Exatamente. Bom, Fábio, obrigado aí de novo. Muito boa a sua participação. Nossa, muito legal a discussão. Acho que o pessoal gostou, o pessoal está falando aí, ó, que a gente marcar a parte 2 e tal. A gente pode marcar com certeza. Já está convidado, tá? Mas é isso, gente. A gente vai disponibilizar esse vídeo aqui no GTV. Tá? Quem quiser acessar depois, ou falar para alguém acessar depois, vai estar disponível lá, tá bom? Valeu, Fábio. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Até. Valeu.